Oi, eu sou a Gi e tá começando mais um episódio do Pipocaria, o podcast oficial do Pipocas Club. Hoje o episódio é um pouco diferente. Vocês estão acostumados a ouvir o Lincoln, o Lúcio, eu aqui, mas hoje é dominação feminina. A gente trouxe 3 convidadas maravilhosas que vão se apresentar agora. Olá, aqui é a Lívia e eu tô aqui junto com a Dani também, e a gente é do podcast do Rio que Tudo Arrasta, e é um podcast marxista. A gente fala sobre vários assuntos, inclusive política, mas também coisas mais leves, e tudo sobre uma perspectiva realmente marxista e crítica e pistola. Dani. Oi, meu nome é Daniela. Enfim, a Lívia já fez a apresentação, acho que é isso aí mesmo. E eu faço parte do podcast do Rio que Tudo Arrasta junto com a Lívia. Oi, eu sou Gitana. Eu não tenho nenhum podcast, não faço parte de nenhum podcast, mas já agradeço o convite. E eu sou jornalista e trabalho com redação publicitária, em agência de publicitária. Então, hoje a gente tá aqui com esses 3 mulherão da porra pra falar... 4 mulherão da porra pra falar sobre uma série maravilhosa. Antes de entrar na pauta, lembrar pra vocês que quem quiser, o Pipocaria não tem rede social própria, então se vocês quiserem falar com a gente, é só entrar em qualquer rede social do Pipocas Club, que é @pipocasclub, ou nos mandar um e-mail no pipocaria@pipocasclub.com. Enfim, estamos aqui, 4 mulherão da porra, pra conversar, debater e pistolar sobre uma série que não podia ser mais atual. The Handmaid's Tale. Ou o Conto da Aya. Que é uma série do canal Hulu. Eu vou falar Hulu porque eu sou brasileira / nordestina e é Hulu mesmo. Que é uma série do canal americano Hulu, baseado no livro Conto da Aya, da Margaret Atwood, e que conta a história de uma sociedade distópica no futuro, que é uma sociedade fundamentalista religiosa em que as mulheres, elas são oprimidas e elas têm papéis muito delimitados. E a nossa protagonista é a June, que ela é uma aia, ela é uma das mulheres designadas para a reprodução. Enfim, a série gira em torno disso. Hoje vamos falar bastante tanto sobre a série, quanto contextualizar a série na nossa atual realidade. E aí, meninas? Foi isso? Eu acho que é importante, antes de tudo, falar que a gente vai dar vários spoilers. Verdade. Porque é isso, pra gente falar sobre ela aqui, é impossível não dar spoiler. Então, se você não assistiu, vai lá assistir e aí depois vem ouvir nossa conversa. Pois é, pausa o episódio, vê todos os episódios da série e volta pra ver a gente falando aqui. Pipocaria. Eu acho que é importante a gente salientar algumas coisas da série. A gente tá falando de uma sociedade teocrática e a gente tá falando de uma distopia, o que significa que tem alguma coisa no mundo que causou aquilo, né? E aí, no caso da série em si, ela vai... Tanto o livro, quanto principalmente a série, vai dando alguns indícios que tá tendo uma crise demográfica, a população tá baixando muito por conta de poluição, agrotóxico, meio de consumo, as formas de consumo que as pessoas vão tendo, e aí a natalidade tá baixando muito. E ao mesmo tempo a comida também, por conta dessa poluição extrema, que é o que parece, né? Eles nunca dão muitos detalhes sobre isso. Então é isso que faz com que um grupo decida salvar o país com essa teocracia, por assim dizer. Bom, paralelos com a realidade não são coincidência, porque tudo que a autora pega no livro... ela pega de histórias reais, de coisas que já aconteceram assim, na história do mundo, na história dos seres humanos. Então, nada do que acontece ali saiu diretamente da cabeça dela.
Então, acho que isso já é um bom ponto pra gente pensar já. E tem um detalhe que o livro foi escrito em 85? Isso, eu tava exatamente pegando... É um romance de 85. Eu tava exatamente pegando a data de lançamento do livro do Conto da Aia, porque é bizarro como uma coisa escrita há décadas atrás continua tão atual. E é interessante quando a gente assiste a série que dá uma sensação no começo, assim, antes de aparecerem os flashbacks, que você tá assistindo uma coisa que não é na nossa época, né? Pelos costumes e pelas barbaridades, você fica, gente, mas isso não aconteceria. E quando começa a mostrar os flashbacks, você olha e faz, opa, peraí, isso aí é num futuro depois do que a gente tá vivendo hoje. Então, não é tão impossível assim. E não só pela questão de que os costumes, né, dessa sociedade de Gilead, né, que são retrógrados e as coisas que acontecem são muito retrógradas, mas até pelo próprio cenário, tipo, o jeito que as pessoas se vestem, sei lá, as casas, tipo, umas mansões antigas, assim, até você ver, sei lá, a galera armada, né, os guardiões armados ali, e começar a ver os flashbacks, você tem a sensação que aquilo, sei lá, se passa num passado muito distante, assim. É literalmente a volta aos bons costumes, né? Como eles gostam de falar, assim. Como certos candidatos querem trazer de volta, né? Ai, gente. Família tradicional americana, mesma coisa família tradicional brasileira, mesma coisa qualquer família tradicional, assim. É basicamente isso. E aí, como isso vai salvar o mundo, né? Como essa resposta. Bom, não tem certos candidatos que querem voltar certos países 40, 50 anos no passado? Bom, em Gilead foi o que eles fizeram, né? Voltaram aí alguns aninhos no passado e deixa bem claro pra gente as várias merdas que deram, né? Mesmo sendo ficção. E, Sim. Enfim, eu acho que é sensacional os flashbacks, porque quando você tá vendo as coisas acontecendo no presente, tem uma distância muito grande, porque, né, todo o cenário você pensa, não, isso é uma coisa muito longe de mim. É uma época muito diferente onde isso está se passando. E os flashbacks, que é tipo tão próximo da nossa realidade, né, que mostram que esse futuro é um futuro que não é tão longe assim, você consegue identificar muitas coisas do cenário atual com o que tá mostrando, assim. E dá uma sensação de proximidade e de medo até do que pode vir a acontecer. E eu acho que o mais sensacional de tudo é que não é um medo, sei lá, terror, bicho-papão, um medo sobrenatural, um medo monstro. Não, é medo de coisas que já aconteceram na história e que a própria autora, né, como a Lívia já falou, tudo que ela coloca no livro, né, e tudo que está na série aconteceu na realidade. E acho que isso torna a série tão assustadora, assim. Sim. Tem uma cena muito icônica, assim, pra mim, da primeira temporada, que a June é um daqueles monólogos do pensamento da June quando ela tá andando dentro de casa, assim. E aí ela falando que as pessoas meio que não entendiam como que Gilead tinha começado, como que tinham chegado até aquele ponto, né? E aí ela fala, não foi do dia pra noite, os sinais eles já estavam ali. E considerando que a série estreou ano passado, quando a gente tinha só alguns sinais dessa onda fascista em que nós estamos inseridos agora, completamente inseridos, né? Quando eu assisti aquilo e eu fiquei com aquilo na cabeça, tipo, mano, todos os sinais estão aqui, socorro. É meio desesperador, porque você vê que eles deixam bem claro que não é uma coisa que aconteceu de uma hora para outra, né? Veio de um jeito muito sutil e que as pessoas não estavam percebendo, estavam naturalizando essas coisas, não paravam para pensar que tinha alguma coisa esquisita ali, né? E é bizarro você ver que a gente tá no mundo hoje vendo exatamente isso. Por isso que é tão assustador. E o mais engraçado é que nesses flashbacks, quando a gente olha, não é sutil, na verdade, né? Não é nada sutil. Pois é. É bem escancarado. E aí, eu fico pensando também que, assim, né? O livro foi lançado em 85 e eu nunca parei realmente pra pesquisar o contexto, na verdade. Mas naquela época já existia um movimento feminista bem forte. Principalmente no final dos anos 70. E aí agora o que a gente tá vendo é que, por exemplo, quando a série saiu,
Eu acho que foi um momento que mulheres, principalmente nos Estados Unidos, considerando que a série é produzida lá, começaram a ficar meio com as orelhinhas em pé. Porque foi mais ou menos na época da eleição do Trump, né? Foi na época da eleição. É isso, assim, não foi à toa que essa série foi lançada nessa época também. Tipo, não que ela sirva como uma forma de protesto, mas é uma resposta para aquele momento, né? Tipo, ter retirado esse livro, ter realmente, tipo, ressuscitado esse livro de alguma forma, se identificado, percebido coisas parecidas e isso ter sido lançado na época que foi, assim. Tem uma coisa que é isso, né? Ela fala, os sinais estavam ali e ninguém percebeu. E os flashbacks que a gente tem acesso, a maior parte dos personagens que a gente tem acesso na série são personagens de classe média, né? E majoritariamente brancos, né? Tem a Moira e o Luke, que são negros, mas mesmo os dois, eu acho que tirando a Moira, talvez que tem uma situação financeira um pouco mais... um pouco pior, o Luke aparentemente tem uma situação financeira mais confortável, assim, e a classe média é a última, né? Que é uma das últimas na qual os problemas econômicos vão bater, né? Tipo, não os problemas econômicos, mas os avanços do fascismo, né? Então tem ali vários sinais, né? Do tipo, as mulheres não podem mais trabalhar, as mulheres não podem mais acessar não podem ter uma conta no banco. Enquanto isso, a June tá se relacionando com o Luke ali, e ele tá tipo, não, eu seguro as pontas, né? Não, tipo, tudo bem você não poder ter uma conta no banco, você pode usar meu cartão, ou eu posso comprar coisas pra vocês, não tá tudo bem, sabe? Tipo, então realmente ali é a galera de uma camada que é o quase último onde o fascismo bate, né? A galera pobre nessa sociedade provavelmente tava se fudendo há muito mais tempo, né? E os sinais que eles vão apontando são coisas que são bem distantes deles, assim, né? Tipo, a princípio. É um atentado aqui e ali que não atinge eles de forma alguma. Aí quando começa a atingir o trabalho, né, dela que bate. É aquele poema do... Como que fala o sobrenome? Brecht? Do Brecht. Do Bertolt Brecht. Do Bertolt Brecht. Que, tipo, começam a levar várias pessoas, mas você não era atingido. E aí, de repente, você é atingido e você não pode mais reclamar, porque... Já levaram todo mundo. Gente, momento desmentindo fake news. Esse poema não é do Brecht. É um desses poemas, tipo, Meu Deus, atribuídos ao autor e que na real nem é, assim. Então, momento desmentindo fake news de antes de ter internet. De quem que é esse poema? Agora eu fiquei curiosa. Eu também não sabia. Eu descobri recentemente que não é dele. Eu esqueci de quem que é esse poema. Mas não é dele. Pior é que em todo lugar atribuem a ele, né? Não, agora eu tô um radar de desmentir fake news. Vocês não estão entendendo. A minha família tá fazendo eu exercitar bastante isso. De qualquer forma, esse poema ainda já simboliza bastante o que é isso, né? De, tipo, não prestar atenção no que tá acontecendo à tua volta, assim. Às vezes até porque você tá confortável. Isso, porque você tá numa posição de privilégio, né? E aí... Sim, que é isso, né? A June, quando ela perde o emprego, é um baque pra ela, mas não é um baque tão grande assim, né? Porque ela tem o Luke ali e ele tá dando conta economicamente de bancar os dois. Mas agora pensa em outro contexto, assim. Em outro contexto, numa família que não rola viver com um salário só, né? De como isso estava afetando há muito mais tempo do que, né, essas pessoas que são retratadas na série. Sim. Sim, e a gente vê a própria June, tipo, além desse privilégio de fato dela ter o Luke e tal, pra segurar ali as pontas, ela ser, tipo, hétero, branca, loira e tal. Tipo, quando a gente pensa, por exemplo, Gente, como que é o nome da Off Glen? Emily. Na Emily. Emily? Acho que é Emily. Que ela é lésbica e tal, e que tem o flashback dela sendo atingida no trabalho e na questão pessoal, né? Assim. Sim. Meu Deus. Aí ela é a personagem que mais se fudeu, né? Sim. Na série inteira. Enfim, a June, ela tem aquilo, né? Ela é a típica mulher branca hétero de classe média que acha que os direitos dela estão garantidos, né? Porque ela sofre um pouco menos do que, né, pessoas que não são brancas, que não são héteros. Ela sofre um pouco menos, ela acha que aquilo que ela consegue ter enquanto mulher é algo que tá dado e garantido, né? Tipo, por exemplo, poder estudar e trabalhar, né? E é engraçado que ela cresce com a mãe dela, que é uma feminista muito
ativa, né, na segunda onda do feminismo, pelo menos é o que a série dá a entender, e ela é pequenininha, ela vai nos atos e tal, né, vê ali o ciclo de amigas feministas da mãe dela, e ela acha que, tipo, é isso aí, galera, não tenho interesse nisso aí, enfim, o que é meu já tá garantido, né, os meus direitos já estão garantidos, já lutaram por isso, eu não preciso do feminismo. Mas eu acho uma falha muito grande da série isso, assim, era uma coisa que podia ser muito explorada, que é a Moira. A Moira é uma mulher negra, e o Luke também é um homem negro. E, pô, em nenhum momento eles se sentem ameaçados diante das circunstâncias, cara. Em nenhum momento eles realmente são, assim. É como... e aí tem muita gente que faz análise de que é uma série pós-racismo. Só que, cara, pô, não é assim que funciona. Você tem uma série super... com uma situação super misógina, mas é pós-racismo. Não, cara. Tipo, os dois estão atrelados, de certa forma. E aí é isso, né? E aí a gente vê a Moira assistindo tudo aquilo e em nenhum momento ela fica mais assustada que a June, assim, sabe? Ela fica brava e tal, mas... Sabe, não... aquele medo real de uma pessoa negra que cresceu nos Estados Unidos, pra mim não faz sentido, sabe? Eu acho que ela se incomoda mais. Pelos flashbacks, eu acho que ela se incomoda mais. Inclusive, tem cenas dela, né, da Moira, da June e do Luke juntos, em que a Moira tá visivelmente mais incomodada, né? Porque é isso, né? Ela não tem ali o marido pra bancar ela é mulher lésbica. Então, aparece mais essa questão da sexualidade. Debate racial, realmente, tipo, não lembro de ter na série, assim. Eu acho que o debate racial na série é quase zero. Se tem alguma coisa. O debate racial da série, pra mim, ele é inexistente, assim. Sim. Eles tentam passar essa ideia, como a Liv falou, de um pós-racismo. Daquela linda coisa de humanismo. Somos todos iguais. Brancos, negros, amarelos, nós somos todos humanos. Que é, bom, basicamente ridículo. Mas, eles não pautam em nenhum momento. Em nenhum momento. Por exemplo, a Hannah, que é a filhinha da June, que é negra, ela não faz diferença que ela seja, assim, não tem nenhum recorte de raça na série. Eu acho que eles fazem um pouco isso meio porque querer dar foco à condição misoginia da mulher, assim. Porém, pô, é uma série, sabe? As pessoas lançam uma série e elas estão planejando anos aí, sabe? Tipo, tem espaço pra você fazer esse tipo de análise. E aí fica muito... Aí é isso, né? Eu acho que eu gosto muito da série, mas aí tende a ficar muito simplista esse rolê de ódio à mulher quando você coloca só essa relação de, tipo, entre homens e mulheres, assim. Aí eu sinto um pouco falta disso, assim, porque, pô, você tem espaço ali, sabe? Pra fazer esse tipo de discussão. Tanto que a segunda temporada, pra mim, ficou um pouco repetitiva por repetir certos debates que tinham na primeira. Quando eu pensei, poxa, agora vocês podiam explorar um pouco isso, né? É bem como você falou, né? É uma série. Tem os subtextos ali que podem ser explorados até em, sei lá, um único episódio debatendo um recorte de raça com a Moira, sabe? Tipo, podia acontecer. Podia ter um subtexto ali junto do grande texto da misoginia. Sim, até porque a mulher branca não sofre o mesmo tipo de misoginia que a mulher negra. Agora, entendeu? E, tipo, fingir que isso não existe nem historicamente, eu acho complicado. Até porque, apesar do foco que a série dá, né, pra questão do recorte de gênero, não é como se só as mulheres se fudessem em Gilead, né? Porque basicamente qualquer pessoa que não é qualquer homem que não é ou um comandante ou um guardião, né, um anjo, sei lá, enfim, se ferra, né? Tá tão sujeito a acontecer alguma parada muito foda com ele quanto uma mulher. A diferença é que os homens não são estuprados em Gilead. Mas eles, né, enfim, eles se fodem também. Sim. Gente, só uma pergunta gitana. Oi. Você tá aí? Eu tô super escutando vocês assim, ó. Nossa, é verdade. Eu tô praticamente escutando o podcast. Mas eu tô aqui. Mas assim, quando a gente tava voltando ao episódio, quando a gente tava falando
quando a Liv estava falando do recorte e tal, ela pegou pra mim um ponto que é muito importante da gente lembrar, assim, a questão da segunda temporada. A segunda temporada me incomodou muito numa questão, não só como a Liv falou, de ficar repetitiva ali nos mesmos debates, mas pra mim por se resumir muito num torture porn, sabe? Tipo, olha essa série que tem tanto potencial pra explorar, mas vai ser a série só da June se fudendo para sempre e amém. Tipo, eu não aguentava mais ver a cara de sofrimento da Elizabeth Moss, e assim, é uma grande cara de sofrimento, amo muito, mas eu não aguentava mais, assim, tipo, todo episódio ficando aquela coisa angustiante, cansativa e violenta, assim. Pra mim, a segunda temporada é uma temporada a ser bastante criticada, porque tem várias coisas que pra mim eram completamente desnecessárias. Que eles podiam ter dado desafogado um pouco ali, dado um segmento um pouco maior, assim. Não sei se vocês concordam, mas é a minha visão inicial, assim. Teve momentos muito importantes na segunda temporada, mas também teve muita coisa que acho que até por se desvincular do livro, meio que a coisa deu uma liberdade demais pros roteiristas e a coisa ficou meio ali girando num sofrimento eterno e infinito que, além de ser angustiante, obviamente, no ambiente da série, era angustiante pra quem tava assistindo, né? Uma hora a gente quer ver alguma resolução. É um pouco repetição da fórmula, sabe? Tipo, a primeira temporada foi isso, fez muito sucesso, todo mundo elogiou. E aí a segunda temporada, pra mim, eu senti que eles estavam tentando repetir situações e conteúdos que fizeram muito sucesso na primeira temporada. Sabe? Tipo, a questão de sororidade, delas se apresentarem, delas se reconhecerem como iguais. Tipo, pô, a gente passou por isso, sabe? É importante, porém isso não faz elas saírem daquela situação de bosta, sabe? Tipo, isso não gera nenhuma mudança em si. Só faz elas se reconhecerem, que é muito importante, mas a gente já fez isso na primeira temporada. E aí é sempre em cima do sofrimento de alguém, sabe? Que elas se reconhecem. Eu acho que também teve isso de eles usarem alguns recursos pra deixar um suspense e de repente isso não se desenvolveu. Eu tava lembrando daquele momento que June fica na casa, né? Quando ela tá parindo. E Nick é levado por um carro preto, homens e tal, e fica aquela coisa assim de, ai meu Deus, ela tá sozinha, ficou sozinha, lascou tudo, não sei o que lá, e quando ela volta pra casa, Nick tá lá de boa. Aí você fica, oxe, eu me preocupei tanto com o Nick e tá beleza assim, tá ligado? Tipo, nem nada, tá. Eu achei que essa temporada foi muito M-service, sabe? Tipo, tinha muitas cenas que eu, né, pra quem escuta o Pipocaria já sabe que eu sou a maluca das 30 milhões de séries. E daí eu já acompanho o M faz alguns anos e tinha muitas cenas que eu olhava e fazia indicação pro M, essa cena vai pro M. Tipo a cena da June parindo. Que é uma cena linda da porra. Que é uma cena linda da porra, um dos melhores episódios da temporada, sem dúvida. Mas enfim, eu achei que foi muito M-service ali, tipo, vamos irritar. A galera quis lacrar, assim, loucamente e, inclusive, levou um tapa na cara do M, né? Porque foi super indicado e levou praticamente nada. Mas... E eu culpo esse rolê da repetição ali do torture porn da temporada. Mas enfim, a minha sensação era muito essa. E essas pontas soltas que Gitana falou é realmente isso, assim, tipo, queria chocar pra alguma coisa, tipo, vamos levar o Nick aqui numa aura de mistério, de tipo, meu Deus. E aí, de repente, não, nada. Era só, tipo, só pra June sofrer mesmo. A primeira temporada, né, ela tem esse caráter de você vai conhecendo o personagem, né? Você conhece a história pela voz da June, então você conhece muito o sofrimento pessoal dela. E depois um pouco das outras aias também, né? Então você, tipo, vê o sofrimento daqueles indivíduos ali naquela primeira temporada. Aí você tem umas menções de que existe uma resistência e de que existe uma organização. Aí o Nick consegue um acesso
enfim, a gente não sabe se é Mayday ou não, mas é uma organização que vai tirar a June de lá. Na segunda temporada, você tá com uma expectativa do caramba que você vai conhecer a Resistência. De que você vai conhecer quem é essa rede de pessoas que consegue burlar algumas coisas do sistema de Gilead, assim. E a gente não tem isso. A gente tem, de novo, uma volta aos sofrimentos individuais e uma falta de organização coletiva, assim. E assim, se na terceira temporada eu não ver essa porra Ou dessa então ela resistência... simplesmente vai voltar e vai ficar como se nada tivesse acontecido. Tipo, opa, voltei, tô de boa aqui. Porque deu. Não, e foi exatamente isso de repetir a fórmula, assim, porque a segunda temporada termina quase que igual à primeira. Uma rede de pessoas que você, né, ali na segunda temporada você vê pelo menos os rostos, né, sabe que são as Martas, mas essa rede que você não sabia que existia, ajudando a essa fuga, mas tipo, tá, e agora? A June ficou lá? O que vai acontecer? Ela vai voltar pra casa dos Waterford? Tipo, vai se fuder? A gente precisa de inspiração, galera. Então fica a dica aí pro pessoal da Handmaid's Tale que tá escutando a gente, tá? Os escritores e produtores. Coloca essa porra dessa resistência, cacete. A gente quer ver revolução, A gente quer ver Gilead pegando amigos. Nunca quisemos tanto ver revolução. Sim, mostra a resistência e dá um passo a passo, assim, no sinopse, se puder. Olha que coisa mais linda que acontece quando você deixa 4 mulheres no podcast, gente. Ai, gente. Mas aí, eu acho que isso que você falou, Dani, é muito real. Tipo, fica muito... É uma repetição do, assim... Quando a gente vê alguma série, ou filme, ou livro retratando alguma situação distópica, assim, alguma situação social distópica, eles tendem... Assim, quando não sabe explicar muito bem o que causou aquilo, ou quando não quer se comprometer também, o que eu não sei se isso é uma situação da série, de ficar nesses individualismos, assim, sabe? De tipo, eu como indivíduo não percebi, eu como indivíduo estou sofrendo, olha esses indivíduos sofrendo, e aí tende, tipo, a não colocar isso. Aí as aias, nem tanto, assim, as aias eu sinto que existe uma coisa meio coletiva ali. Uhum. Mas... a sociedade em si, eu consigo ver comandantes aqui e ali, mas eu não sei o que realmente estrutura aquilo. Sabe? E aí eu não consigo ver as relações com comunidades de fora, apesar deles darem dicas aqui e ali. E pô, não tá mais no ponto de vista da June. Você pode explorar isso, você pode dar isso pra gente. É isso, sabe? Pô, você pode dar tanta informação pra gente, você pode construir uma coisa tão rica e tão complexa. E ao mesmo tempo boa, sabe? Pô. E aí fica nessas individualidades. Aí é óbvio que fica nessa sofrência eterna. Porque não consegue sair do individual. Do indivíduo. Uhum. Do indivíduo. Pô, a June é muito legal. A gente adora a June. A gente quer acompanhar ela ainda. Mas, pô, faz esse movimento de sair pra fora e voltar, sabe? De ir pro que é mais amplo ali. Imagina, que lindo. Inclusive porque isso é uma das coisas que é diferente do livro e da série, né? E aí eu estou falando com opiniões de fora, porque eu, vergonhosamente, não li o livro ainda. Mas o livro, ele é focado apenas na June, né? E aí o que todo mundo fala que a série é bem mais rica é justamente o poder colocar o ponto de vista de outras pessoas, né? Porque a June tá inserida ali naquele sofrimento dela de ser aia e de fugir, mas nunca fugir. E aí a série traz os outros personagens, a visão dos outros personagens, enriquece o debate, pode enriquecer ainda mais, né? Vamos lá, produtores, a gente vai estar mandando esse episódio para os roteiristas de Handmaids por favor, escutem, com o Google Tradutor do lado. E atendam nossas demandas. Encaminhamentos. Tô imaginando esse episódio na voz do Google Tradutor, gente. É basicamente... Vai ser, antes do episódio começar, o que será enviado para os produtores vai ter assim: encaminhamento, pegue um caderninho para anotar todas as nossas demandas. E aí... Mas esse negócio do livro não é que o livro é pobre, né, de alguma forma, eu acho, porque a proposta é essa, é ficar no ponto de vista da Jill no tempo todo, e aí é isso, entendeu? É tipo, o foco é a June, é como ela experiencia aquele mundo. Realmente o foco do livro é aquele.
ele não te dá nada além do ponto de vista da Jung, porque ela não sabe de nada do que tá acontecendo fora da vida dela ali. Entendeu? E aí a série se propõe a sair do ponto de vista dela, mas ao mesmo tempo não parece que não consegue, sabe? Ele fica eternamente nessa volta do sofrimento da Jung, assim, e cansa, pô. A gente quer ver um movimento. Tipo, não, e nem precisa ser revolução acontecendo de imediato, mas, tipo, realmente, explorar esses outros sofrimentos que a gente tá colocando aqui, não só de forma individual, mas como que isso reflete, sabe? Tipo, num padrão mais amplo, assim, no resto do mundo. A gente só vê o Canadá lá e as pessoas que estão sofrendo com pessoas que estão dentro. Tá, beleza, muita gente se perdeu dali e tal. Mas e o país, sabe? Qual que é a relação desses países? Qual que é a relação com o resto do mundo? O que tá acontecendo, sabe? Por que ali tá garantido ainda uma certa liberdade e ele nos Estados Unidos, que seria Gilead, né? Eu imagino que pelo menos é isso. Não, sabe? Tipo, não tem nenhuma explicação. E eu sinto falta. Mas eu sou chata também, eu gosto de muitas explicações. Ai. Mas eu acho que explicações são demandas coletivas, né? Considerando nosso grupo aqui, acho que todo mundo tá, tipo, sedento. Sim, muito. E aí uma coisa que, assim, eu acho seria muito legal, aí, mais uma demanda de explicação é, pô, se você, por que pegar todas as mulheres, né, pra colocar nessa posição, sabe? Tipo, por que não só as aias, já que o problema ali é uma crise demográfica, né? Se é um problema de, tipo, crise populacional, por que só não escravizar as aias, né? Mas não, tem as aias, tem as tias, tem as martas... Sabe, qual que é... Eu sinto falta de uma coisa assim, sabe? Porque, né, assim, é tipo um ódio à mulher, mas eu sinto falta de ampliar essa relação do porquê do ódio à mulher naquela sociedade, entendeu? Bíblico. Porque é isso. Não, mas o bíblico... Eles... É bíblico, mas qual que é os motivos, assim, sabe? Não, eles basicamente, por seguirem princípios bíblicos, eles colocam todas as mulheres daquela sociedade voltadas para um trabalho que é reprodutivo, que é o que a Bíblia acredita que é o papel feminino, né? É ter filhos, colocar filhos no mundo, cuidar dos homens. Então, todas as mulheres em Gilead fazem isso de alguma forma, né? Você tem as mulheres organizadas em castas, né? Porque elas não, né, dificilmente podem mudar de situação, só podem se for pra piorar, né? Mas você tem lá as esposas, que são, teoricamente, as mulheres com maior liberdade, entre aspas, dentro dessa sociedade. Em que o papel delas é basicamente cuidar do lar dos comandantes, né? Do lar e dos comandantes. E dos filhos dos comandantes. Daí você tem as aias, que tem esse papel de ter os filhos dos comandantes. Você tem as tias, que basicamente cuidar das aias, para que elas consigam fazer tudo bonitinho, né? Sem matar ninguém, enfim. E você tem as martas, que tem o trabalho de cuidar da casa, né? De, tipo, fazer as tarefas domésticas e tal. Então, todas as mulheres organizadas naquilo que princípios bíblicos acreditam que mulheres têm que estar, que é, tipo, parindo e cuidando de homem. Trabalho reprodutivo total, assim. Só que dividido. E daí você tem as econo-esposas, que são as pessoas que têm que fazer tudo isso. Que basicamente as pessoas normais, né? Sei lá, tipo, a gente. Pessoas que não seriam enquadradas em nenhum dos crimes, né? Tipo, adultério e tal, enfim. Que as aias são enquadradas. As aias são criminosas, né? Tem isso. Que daí eu acredito que as econopessoas devam ser a maior parte da população em Gilead, né? Eu acredito, não sei também, porque eles não mostram isso. Mas aí tem essas mulheres que têm que exercer todos esses papéis, né? De todas essas mulheres na casta. Que é a mulher trabalhadora, né? Enfim. Eu só não gosto de, tipo, pensar nessas esposas, né, dos comandantes de maior liberdade, porque elas têm zero liberdade também. É mais um tipo de... Com maior condição material, assim, elas podem ter mais coisas. É basicamente isso. Elas podem fazer, tipo, certas coisas do tipo... E a gente tem que pensar... um pouco, assim, que, tipo... Em explicações de por que as mulheres são assim, é porque, assim, pegou os princípios bíblicos que colocam a mulher em uma posição de submissão numa sociedade patriarcal
em crise. Misógina, totalmente misógina. Então juntou um ódio que já existia com uma justificativa que potencializou esse ódio pra escravizar todas as mulheres, entendeu? Pra colocar todas as mulheres ali nessas caixinhas. Sim. E é isso, né? Tipo, é importante salientar que isso não vem de graça, assim, né? Tipo, veio... Em que momento que veio? Tava uma crise. Tinha uma crise sendo instaurada. A galera entra em pânico, não sabe como resolver. O que é fácil? Colocar a mulher trabalhando de graça pros homens. Inclusive, aproveitando para fazer uma propagandinha aqui rapidinho, eu não sei quando esse episódio vai sair, né? Mas enfim, o podcast que eu e a Lívia a gente participa. A gente lançou um episódio sobre fascismo, e aí tem uma participação de uma pessoa muito querida, né, pela gente, que é a Carla, que ela é de outro podcast chamado Mulheril, e daí nesse episódio, no nosso podcast, a Carla faz várias considerações a respeito de como o fascismo historicamente, ele estoura pro lado feminino, né, a forma como ele estoura. Então eu acho que vale a pena dar uma escutada lá depois que acabar esse episódio, né, e daí acho que Handmaid's Tale mostra bastante isso, né, de tipo, como estoura pra mulher, né? Daí, no caso de Handmaid's Tale, tem essa crise populacional, mas que não é só isso, né? Não é só isso, né? Tem uma crise populacional que, consequentemente, se torna uma crise de trabalho. Queira ou não, tipo... E é isso, né? A gente vive numa sociedade capitalista, o que significa uma crise populacional? Significa menos mão de obra? Significa que o capital não tá girando? E aí, como que resolve isso? Reproduzindo. E aí, mantendo a classe trabalhadora viva. E aí, como é o jeito mais fácil disso? Explorando pessoas que podem fazer isso de graça. E aí, isso, historicamente, mulheres são colocadas para cuidar de homens, reproduzir. E aí, fazer todas essas tarefas consideradas trabalho reprodutivo, né? Tipo, cuidar das crianças, aí elas são colocadas para fazer isso de graça. Em um momento em que elas não estavam fazendo isso de graça, né? Tipo, que elas começavam a se separar um pouco disso, a ganhar alguns direitos. E aí entender que esses direitos, eles vieram de uma luta, né? Eles não estavam aí sempre. E em momentos de crise, a gente tende a perder eles, porque é mais fácil. E é engraçado, pensando em retrocesso, né? A personagem da Serena Joy. Ai, Serena Joy. A gente já pode começar a falar da Serena Joy? Ou alguém quer falar outra coisa? Nossa... Sempre. Eu ia falar, eu ia mandar a maravilhosa frase da Simone, vulgo Simoninha, minha amiga íntima, Simone Beauvoir. Beauvoir. Que a gente não pode esquecer, né? Que basta uma crise política, econômico-religiosa para que os direitos das mulheres sejam retirados. Sejam questionados, aliás. Esses direitos não são permanentes e você terá que manter-se vigilante durante toda a sua vida. E aí a gente entrou na pauta da Serena. É a personificação dessa frase, basicamente. E é interessante porque ela deixa bem claro, né, na segunda temporada, que tudo que ela fez, tudo que ela buscou para fazer transformar a sociedade que ela vivia na sociedade que ela considerava ideal, era porque ela queria poder ter filhos e ela queria poder ter a imagem ideal de uma família, que seria ela, o marido e filhos. E aí ela não tinha, né, e as crianças. E ela não tinha como conseguir isso, porque ela era estéril e tal, então ela falou, beleza, eu acho que a sociedade tem que ter o foco nisso aqui e eu vou lutar por isso e tudo mais. Então ela simplesmente abriu mão da vida dela, de tudo que ela conquistou, porque ela é uma mulher muito forte e ela representava muito, ela era mais forte inclusive do que o marido dela. E acabou que ela contribuiu para criar uma sociedade que retirou dela todos os direitos. E o foda é que a gente não tem nenhuma confirmação de que ela que é estéril, né? Mas muito ela provavelmente tem a questão do tiro lá, né? Não, mas ela levou um tiro. Mas antes disso... Não, e de fato ele é estéril, né? Porque June não engravida nunca com ele. Então, era isso que eu ia dizer. O problema dela, no lugar de instaurar o inferno, ela podia ter só dado uma poleirinha de seca. Mas ela descobriu isso mais tarde, né? Pois é. Pobre Serena. Mas é como minha amiga Simoninha também fala, né? O opressor não seria tão forte se não tivesse cúmplices entre os próprios oprimidos. A Serena também é tipo isso, né? Basicamente. Ela é muito melhor do que aquele
bosta daquele marido dela, meu Deus do céu. Mas ela é uma bosta. Também, mas ela é uma bosta também. Sim, com toda certeza. Não enaltecendo. Não tiro nem um pouco... Não tiro nem um pouco da responsabilidade e da ruindade dela, nem um pouco. Não, mas, ela assim, é má, mas pelo menos ela é uma má que eu posso respeitar, assim. O marido dela... Sim, mas o marido dela é um bosta. Em todos os sentidos ele é um bosta. E... Não aporta. Sim, ela... Eu não sei, assim, eu tenho grandes expectativas pra terceira temporada. Eu também. Na personagem da Serena. Eu não espero uma regeneração. Eu não espero uma regeneração total, real, oficial. Assim, eu vou deixar isso bem claro, assim, que eu não acho que ela vá ser restaurada, assim. Mas eu acho que ela vai começar ali a assim surgir. Dado o ritmo que os produtores têm esticado as temporadas, vai ser um ritmo bem lento. Porque ela, assim... Ela na segunda temporada, várias vezes, ela viu as coisas assim do tipo... Porque você vê a série, você enquanto espectador, você assiste a série e você fica pensando assim, mano, por que ela tá ainda apoiando isso? Uma coisa que claramente acabou com a vida dela, não pode fazer nada, ela cuida das plantas, fica o dia todo cuidando de planta. E tipo, miga... A vida é mais que isso, né, amor? Só que aí a segunda temporada veio e, tipo, deu alguns tapas na cara dela, assim, né? Deu alguns socos e deu uns tapinhas ali. Com luva, sem luva e tal. Porque, tipo, várias vezes ela... Você olha pra cara dela e ela tá, tipo... Você consegue ler a mente da personagem pensando assim, tipo... Puta merda, que merda eu fiz? Como assim eu consegui... Eu ajudei a instaurar isso? A gente citou o Canadá e pra mim, assim, cara, das cenas que mais me marcou na vida foi ela chegando no Canadá e recebendo o Fred recebendo a programação da visita diplomática dele escrita, né, um roteiro real, e ela recebendo um segundo roteiro, que era o roteiro dela, né, de mulher, desenhado. Dá um aperto no coração aqui. Porque... E aí você pensa, tipo, gente... Eu vou falar o tudo bem aqui é bem irônico, tá, gente? Tudo bem a mulher não poder trabalhar. Tudo bem a mulher não poder ter o próprio dinheiro. Tudo bem a mulher ser confinada dentro da sua casa. Mas eles estão tirando o direito da leitura. Tipo, é uma coisa tão absurda. É muito básico. Tipo... tão, sabe? E aí quando a gente vê que a Serena percebe isso, né? Ela percebe, daí ela tenta organizar ali as esposas dos comandantes para que as filhas delas leiam a Bíblia. Então, assim, é um direito à leitura que seria concedido, mas com uma restrição muito grande, que seria ler apenas a Bíblia. E ela paga com o próprio dedo, né? Assim, porque ela ousou desafiar uma ordem já colocada de... Sim. Não, e quando... Cara, a Serena é uma contradição ambulante, assim, sabe? Tipo, você vê o tempo todo ela em contradição, assim. E como isso afeta ela, mas ao mesmo tempo, pô, é a formação dela, sabe? Não é tão fácil, assim, de abrir mão. Imagina quanto tempo da vida dela ela passou pensando daquele jeito, assim. E ela ainda não abre mão de pensar daquele jeito. E eu acho que tem muito daquela coisa do orgulho, de você olhar e dizer, velho, eu fiz tudo aquilo, eu lutei por tudo aquilo, e é essa merda, e, tipo, acabou virando isso, não acredito. E, tipo, não vou admitir que foi uma merda, na verdade. Você vê que ela tem lampejos, assim, né? Tem época de situação que ela se abre totalmente e aí, de repente, ela se fecha. É como se dissesse assim, tipo, não vou admitir que eu errei, tá ligado? Que deu tudo errado. Não, era isso mesmo que eu queria, tá tudo certo. Eu queria colocar uma coisa pensando no que a Gi falou, né? De impedir as mulheres de ler. Quando você tá impedindo as mulheres de aprender a ler, você tá tirando a humanidade delas. Porque você tá negando ao acesso ao que é produzido pelo gênero humano. Assim. Você tá negando o acesso a uma produção histórica para aquela população que é a população feminina. Você tá desumanizando mulheres, né?
Você tá fazendo com que mulheres apenas acreditem naquilo que os homens estão falando, e você tá transformando mulheres cada vez mais em seres que estão ali pra parir, né? Pra ter filho, pra cuidar dos filhos e não fazer mais nada, assim. E aí outra coisa que é da Serena, né? Que é a questão de que mostra os flashbacks dela e mostra ela ali, atualmente, e você vê o quanto essa mulher é infeliz em Gilead. Você vê infelicidade, você vê, tipo, o desequilíbrio emocional e mental nela em Gilead. E quando mostra no flashback, porra, é bonito de ver aquela mulher naquele protesto retrógrado pra caralho, assim, né? Que daí, tipo, ideologicamente eu não concordo com aquilo, que se foda aquilo pra mim. Mas é, tipo, muito bonito ver um personagem que você só vê extremamente apagado ou a ponto de ter um surto ali viva, né? E como ela é viva, como... Enfim. Sim. Nossa, em relação a esse negócio da desumanização, é muito desumanizar para objetificar, né? Porque todas as mulheres ali são objetos, mas são mulheres que cresceram em uma sociedade humanizada, né? E aí, sei lá, imagina, tipo, gerações futuras dessa sociedade que não vão se desenvolver da mesma forma, né? Não. Elas só não vão nunca se humanizar. Nunca vão ser humanizadas, sempre vão ser objetos, enquanto a gente vê essa geração que vivenciou esses dois mundos em crise. Em crise constante. É isso, né? Até então a gente só tem contato na série com as pessoas que viveram essas duas realidades, né? E dá uma sensação de desespero, porque você pensa, cara, se você perde essa geração, acabou. Entende? Se você perde essas pessoas que já sabem o que é outra realidade, acabou. Tipo... Eu sinto que mais ou menos, assim, ao mesmo tempo, sabe? Porque ainda existem estímulos ali, tipo... E aí eu fico lembrando sempre Eu esqueci da menina lá de 15 anos que casou com o Nick. A Eden. O nome dela. A Eden, sabe? Eu não sei... Ela é da sociedade antiga, mas o que passa a impressão é que a família dela já era daquela religião. Antes de ter sido instaurado aquilo, assim. E aí eu fico lembrando que, assim, ela estudou a Bíblia, cara. Ela era tão dedicada àquilo que ela estudou a Bíblia e ela estudava e fazia anotações. E aí ela se fudeu porque ela se estudou e se apropriou da mensagem daquilo lá. Que aí eu fico pensando que, tipo, o maior problema dela é que ela se apaixonou, ela sentiu amor, assim. E aí eu fico pensando o que é a Bíblia que eles estão lendo ali, sabe? Se tinha alguma mensagem de amor mesmo, e ela se apropriou daquilo e percebeu que a realidade não era o que estava escrito. Acho que Gitana vai conseguir falar melhor que eu, mas a Bíblia não é... A Bíblia tem a mensagem de amor ali, só que em Gilead e no Brasil, aparentemente, atualmente, as pessoas preferem pegar só a parte da Bíblia que convém pra ruindade, assim, tipo... Eu tô pensando nisso no adolescente, sabe? Sim, Prestes a se casar e cuja única função dela é realmente amar o marido. Seria amar o marido e tudo entendeu? mais, então. Mas até a Eden, lá quando ela vai ser executada, ela morre recitando a Bíblia também, Sim, né? Sim. Num dos trechos mais bonitos, que, na minha opinião, né, que existem na Bíblia, que é justamente falando sobre o amor. Mas, como eu disse, né, assim, na sociedade lá em Gilead, e aí pistolando um pouco para a sociedade brasileira no momento, as pessoas meio que esquecem o slogan do Deus é amor, que todo mundo aparentemente sabe, deveria saber, mas não sabe. Não, aparentemente a galera hoje acha que, né, Jesus fala que bandido bom, bandido morto, né? Aparentemente é isso que os cristãos... umas coisas que não faz sentido, assim. Porque acaba que tem um peso muito grande da moral e bons costumes e vai nessa caçada de pegar tudo que seja contra essa moral e bons costumes e usar os trechos da Bíblia com interpretações que sejam favoráveis à moral e os bons costumes e contra esses grupos que poderiam, porventura, atingir a moral e os bons costumes. Então, você vê hoje em dia as mulheres da igreja, de uma maneira geral, são Serena Joy andando assim, na sua frente. E a conversa é justamente essa, é que a mulher realmente tem que cuidar dos bebês, tem que se dedicar à gravidez, a ter filho e a cuidar do marido, e que se o marido perder o emprego,
não existe isso, ela não pode ser a provedora da casa por um tempo, não. Ele que se vira, ele tem que conseguir um emprego para poder ser o provedor, porque esse é o trabalho dele. Então tá cheio de gente da nossa idade, até mais novo, com essa mesma mentalidade hoje em dia, exatamente dessa mesma forma. E tipo, já voltando um pouco pra Serena, o paralelo dela e da relação dela e de Eden, bateu o desespero em Serena por ela ver que Eden estava lendo a Bíblia e que, mesmo assim, ela fugiu do que era considerado correto. Que foi o próprio pai dela que denunciou o que tinha acontecido e que, no futuro, isso poderia acontecer muito facilmente com a filha dela. Então, na cabeça dela, a solução para isso seria a filha dela ter acesso à Bíblia para que ela crescesse com aqueles mesmos preceitos e tudo mais. E aí ela viu que não, que vai ter que ser na base da porrada mesmo, né? Foi aí que ela experimentou mesmo o resultado disso tudo. Mas é bizarro a gente ver hoje essa galera tendo esse mesmo tipo de pensamento. É surreal. Socorro! Mas a gente... É que é engraçado, porque Handmaid's tem essa... Pelo menos em mim, ele tem essa capacidade, assim, de, tipo... Me deixar embasbacada do que tá acontecendo, de tipo, meu Deus, quantas coisas absurdas, e ao mesmo tempo me deixar aterrorizada, porque, meu Deus, quantas coisas absurdas que consigo ver perfeitamente na minha vida, assim, tipo, consigo ver perfeitamente acontecer, sabe? Na atual conjuntura. Não só na atual conjuntura, eu volto uns bons anos atrás, aí quando eu ainda era universitária, meu momento velho, que eu tive contato, assim, eu nunca fui uma pessoa muito religiosa, né, mas eu tive contato com algumas pessoas e me chocava muito os discursos, assim, de como essas pessoas realmente acreditam que, como a Gitana falou, que o homem é o provedor e que a mulher realmente ela tem que ser submissa, sim. E, inclusive, vários textos, assim, de mulheres virtuosas falando sobre por que ser submissa ao seu marido é a coisa certa. Eu não vou lembrar agora o nome do texto que eu queria falar, mas, tipo... Conta aquela do... é muito absurdo. Lembro... acho que foi um vídeo, uma live, eu não sei, que falava sobre como lidar com o marido... Ai, sim, era um vídeo que viralizou, assim, no sentido de crítica mesmo, de uma conferência de mulheres religiosas, e o título do vídeo era Como Ser Submissa a um Homem Omisso. Oh, meu Deus. Porque é isso, assim, até o cara que não se impunha, não se colocava como, oh meu Deus, o superior, ela tinha que ser submissa. E aí eu lembro... me dá asco lembrar do vídeo, assim, mas era uma mulher e elas eram... E é engraçado porque, assim, são mulheres nesse vídeo, e algumas mulheres que eu conheço pessoalmente, mas são mulheres que estão em posição de liderança. Elas têm a posição de liderança delas lá, mas a posição de liderança delas é sempre 0,5 atrás da posição de liderança do homem. E aí eu lembro que no vídeo elas eram pastoras, missionárias, enfim, e uma delas falava assim, eu viajo o Brasil todo fazendo pregação e eu vou pregar, mas o meu marido sempre vai e ele leva a flautinha. Porque ele precisa aparecer, ele não pode só assistir, ou ele não pode não ir. Ele tem que ir e ele tem que mostrar que ele está ali, nem que seja tocando uma flauta. O que não entendo de igreja, mas acho que não faz nenhuma relevância numa pregação. Mas, né, assim, ele tem que estar lá, entendeu? A presença dele tem que estar lá. O ego do homem hétero. O ego do homem hétero. E aí, assim, quando a gente vê as pessoas tipo, pleno 2018, pleno século XXI, pensando... lembrei o nome do texto das mulheres virtuosas. Era: por que minha mãe não me ensinou a depender financeiramente do meu marido?
Isso me deu uma revolta. Gente, isso me deu uma revolta tão grande. Eu disse, meu Deus do céu, eu tô aqui estudando pra ter um emprego, né? Pra me sustentar, pra ter uma ser humana que acha que até o dinheiro do absorvente tem que pedir pro marido. Porque não pode ter seu próprio dinheiro, assim. Não. E aí a gente fica pensando, né? Quantas mulheres que lutaram, morreram para que a gente trabalhasse, para que a gente votasse, para que a gente existisse, para a gente parasse de ser um produto e a gente tivesse uma voz ativa, que a gente tivesse um papel além da vida privada familiar, para hoje em dia ter várias pessoas que enchem a boca para negar isso, para negar para negar toda essa existência sem perceber, e é o que eu acho que aconteceu com a Serena Joy, voltando para Handmaids, mas sem perceber que é um tiro no próprio pé, assim, que você dizer que não precisa do feminismo, não precisa de certos direitos, o meu marido maravilhoso vai prover tudo que eu posso, tudo que eu quero na minha vida, e não consegue perceber, porque para mim muito do que a Serena Joy fez foi nisso, assim. Ela tava nessa ânsia, nessa gana de ter a família perfeita, a família cristã, a família maravilhosa. E aí ela se dedicou a criar uma sociedade que ela não entendeu, ou entendeu um pouco tarde demais, que ia ser... que foi um tiro no próprio pé dela, assim. E eu acho que isso assim, passa muito nessa angústia da personagem, nessa coisa da personagem tá sempre ali sofrendo uma... Ela sempre tá com a cara de quem vai ter um colapso a qualquer momento. Do tipo, estou vendo isso aqui, não posso reclamar disso aqui porque foi eu que fiz, mas estou vendo que isso é um absurdo e em algum momento ela vai quebrar. Não, ela é extremamente agressiva várias vezes, assim. Ela quebra várias vezes, ela tá quebrada. Enfim. Ai, eu tenho dó e ao mesmo tempo tenho ódio da Serena Joy. Ela é um personagem sensacional. Querendo ou não, é um personagem sensacional. Sim, e é extremamente importante pra série, pra história. É muito fácil você encontrar Serenas Joys, assim. E... Pô, é foda não só sentir raiva, mas ao mesmo tempo eu acho que também a gente tem que fazer esse movimento de entender por que isso acontece, né? Porque essas pessoas acabam... É isso, né? Que é viver desse jeito. Eu não sou tão evoluída espiritualmente pra querer ser... Pra conseguir entender, sabe? Pra ter essa... Ah, é porque assim, né? A gente tenta. Não, a gente tenta. Mas chega uma hora assim que eu não sou tão empática. É que assim, né? Eu e a Dani, a gente não falou, mas a gente estuda psicologia, então acho que é automático, pelo menos pra mim, pensar, ok, o que levou essa pessoa a agir dessa forma? O que aconteceu na vida dela? Qual foi a situação da vida dela, sabe? Tipo, e aí... Isso. Mas entender não significa que eu não fico... Entender não significa que eu não fico puta, entendeu? Tipo, eu fico putaça, velho. Eu quero dar um soco na cara da Serena. E eu quero dar um soco na cara de muita gente que eu encontro por aí que, enfim, defende situações bostas e que depois vai se fuder também. Fala, cara, te orienta, vagabunda, tu vai se fuder. Tipo, entender não significa que eu não fico putaça, entendeu? Eu acho que é isso. A assim. grande moral da história de The Handmaid's Tale é que sororidade tem limites, né? Sim. Sim, meu Deus, muito gente. Sim. Porra, e acho que a própria série mostra isso, né? Sim. Tipo... Na segunda temporada, tipo, aquele episódio que a June e a Serena estão trabalhando juntas. Meu, elas estão trabalhando juntas pra manter aquela sociedade lixo, você sabe disso. Mas não tem como não sentir uma coisa boa de ver elas trabalhando, assim. De ver elas, tipo, sei lá, fazendo algo em conjunto. Enfim, depois que é uma bosta, né? Depois a Serena faz um monte de bosta. Mas naquele momento você vê uma possibilidade de união, assim. Você vê... Mas é isso, né? Acaba no momento em que as diferenças aparecem ali. E as diferenças são claras porque elas são de castas diferentes dentro daquela sociedade. De classe, né? Sim. Pô, se não for pra acabar com a sociedade, elas vão ficar eternamente nessa. É basicamente isso. Tem que ter revolução. Nossa, eu quero muito, tipo, Serena Joy na Resistência na terceira temporada, assim. Fica outra dica para os escritores que estão nos escutando. Então, eu não sou... É como eu falei, né? Eu tenho grandes expectativas pra Serena, mas ao mesmo tempo eu fico assim, calma, Gisélia. Calma, coração. Tipo, vai ser um processo lento, devagar. Acalma tua ansiedade, porque...
Serena indo pra frente, assim, indo pras trincheiras, mas eu acho que ela vai ter um papel, tipo, vai ter alguma coisa aí, né? Eu tenho muito essa sensação, mesmo que ela não seja a pessoa que esteja à frente e dando a cara a tapa e se revolte contra o marido e não sei o que lá, mas fazendo talvez coisas internamente, por debaixo dos panos, não sei, fingindo que não, mas fazendo sim, alguma coisa eu espero realmente que tenha. Eu espero que ela seja que nem o único homem que amamos. Não, da mesma forma que esse foi o papel dela no final da segunda temporada, né? Ela fez uma vista grossa ali, deixou a Juni ir embora com o bebê, e esse foi o papel dela. Ela não fez igual o Nick, que apontou uma arma pro comandante, né? E provavelmente vai se fuder por causa disso na terceira temporada. Mas ela ali fez uma vista grossa e deixou passar. E é muito engraçado que quando você pensa na relação dela da Juni e da Serena, vários momentos a Juni faz esse pedido. Né, de tipo, por favor, deixa isso passar, por favor, me ajuda a dar um jeito nisso. E ela nega todos de uma maneira brutal sempre, assim, né? Aí no final ela tá visivelmente abalada, ela perdeu um dedo, ela tá, tipo, exausta, ela tem aquela filha que ela ama muito, né? E você vê que, de fato, ela ama muito aquele bebê. Aquele bebê. E... A morte de Eden. Oi? Tem a morte da Eden e tudo. Ela tá. É a primeira vez que ela cede de fato, né? Que ela. Tipo, não foi fácil esse movimento de fazer a Serena fazer uma vista grossa em algum momento, assim. Então eu espero que isso se mantenha na próxima temporada. Sim. Na real, parei agora pra pensar, e daí quando a Dani tava falando do papel dela no fim da segunda temporada, e aí eu parei pra pensar assim, nossa, olha o sacrifício que ela fez de entregar a Hannah não, de entregar como que é o nome da filha nova? Nicole. Eu não lembro. De entregar a Nicole pra que a Nicole tenha uma possibilidade de vida melhor e tananã, e com a Juni, que né, a mãe mesmo, e tal, e daí a Juni vai, entrega a criança e volta. O tiro pode sair pra culatra, tá ligado? Nossa. E a Serena ficar putaça, porque ela de fato se arriscou, assim, e tomou um posicionamento ali que ela nunca tinha tomado, e aí, de repente, ela vê a June de volta, assim, tipo, miga, olha tudo que eu fiz. Tipo, engoliu tudo que eu fiz, entre aspas, né? Mas enfim, olha tudo que eu fiz aqui pra que você conseguisse, e você jogou esse meu sacrifício no lixo. Eu não sinto tanto isso, porque em nenhum momento é isso. Eu acho que o limite da Serena é que ela não vai fazer coisas pela June. Até porque a relação delas, eu acho que é uma relação estranha, né? Porque é a June que tá na casa dela, é a June que vai ter a filha que ela queria ter gerado. E é uma relação difícil, assim. E aí o momento que ela muda realmente é por essa filha, assim. Então tudo que ela fez foi por aquela filha. Não é pela sociedade bosta, não é por ela. E não é pela June. Não é pra ninguém ali. É só por aquela filha, criança, sim. Entendeu? Então eu acho que, assim, a Serena muda um pouco com o nascimento dessa criança. Tipo, bota as coisas em outra perspectiva, né? Não em perspectiva no sentido de... agora ela virou revolucionária. Mas o fato dela ter uma filha possibilitou isso, entendeu? De ela realmente amar essa criança e de ver ela como um ser humano, assim. Não como um objeto que vai servir pra ficar cuidando de homens o resto da vida. Mas aí eu acho que sim, ela vai ter um papel. Mas eu acho que não é um papel tão ativo. Eu acho que ela vai mais abrir portinhas, sabe? Fazer isso que ela fez, sabe? Constantemente abrir portinhas de escape, assim. Sim. Então, eu não acho... Em momentos que fizerem... Enfim. Ela pode ter um papel um pouco, dadas as devidas proporções, como do único homem que amamos, né? O Nick. Que tá inserido, que se beneficia da sociedade, mas que ali por debaixo dos panos ele tá fazendo alguma coisa. E daí, como eu falei, guardadas as devidas proporções, porque o Nick tem posturas ativas com relação a... O único homem possível, só queria fazer esse parênteses. Sim. Maravilhoso, que homem, meu Deus. Não, eu acho que a Serena, tipo, é isso, né? A gente não tem como adivinhar coisas da terceira temporada, a gente tem palpites e tal, mas eu não acho que esse amor todo dela é exclusivamente pela filha. Eu acho que sim, o amor pela filha é diferente, porque, era tudo que ela queria, tudo que essa mulher queria era ter esse filho ou essa filha, né? Que daí, no caso, foi uma filha. Mas ela tem esse sentimento por crianças de forma geral. Tanto que da outra vez que ela quebra as regras é por uma criança também, né? Porque a Angela, sim, né? Ela tá doente, ela faz uma Marta, que era médica, entrar ali, mesmo sabendo que ela podia se fuder muito por causa disso, assim. Então eu acho que
talvez esse amor que ela sentiu pela Nicole e ver que o futuro de todas as mulheres em Gilead é esse, né? Todas essas bebezinhas, o futuro delas em Gilead é, tipo, perigoso. Eu acho que isso pode ser um estímulo, assim, pra ela agir de certa forma, porque ela, de fato, ama muito crianças, né? Alguma coisa ela tem que amar, né, gente? Pelo menos meu marido bosta. Eu tava pensando uma coisa que meio bizarra, mas é engraçado / irônico que todas as gravidez de comandantes que foram mostradas na série são todas que geraram meninas. A revolução é feminina. Eu falei isso hoje, e é gente. isso. Eu acho que é um rolê de, tipo, um pouco abrir os olhos das mães, sabe? Das mães no sentido das esposas. Entendeu? De, tipo, quando elas se juntaram todas ali com a ideia da Serena pras filhas lerem, é porque elas sabem dos papéis das mulheres na sociedade, sabe? Sim. E aí, tipo, porque é muita coincidência que todas são mulheres, né? Tipo, todas, a filha da Janine, a filha da June. E aí, olha quantas esposas que se juntaram naquele momento ali pra falar, olha, nós queremos que as nossas filhas leiam. E são todas filhas de aias e são todas mulheres, assim, tipo... É estranho, é bizarro. Mas eu acho que tem esse papel, assim, de meio que um pouco, aos poucos, ir acordando as esposas, assim, no sentido de, tipo, olha, isso que vocês estão... Olha essa vida que vocês estão proporcionando pras filhas de vocês, olha... A perspectiva de futuro dessas crianças, né, que elas querem tanto. E que algumas nem querem, na verdade, isso é o que é esperado delas, né? Algumas esposas. Sim. Vide a criança que quase morreu. Vide a esposa que é mãe da filha da Janine. É, Naomi. Que não queria, nem encostava na criança. Eu acho que a gente pode passar no mínimo 10 minutos aqui falando sobre como o Nick é o único homem possível, porque ele é o único homem possível. E aí eu quero fazer uma defesa do Nick, porque o Luke não faz porra nenhuma, ele só chora. Sim, tirou as palavras da minha boca, literalmente. Ele só faz cara de sofrimento. Fazer carinha de sofrimento não vai mudar nada, meu filho. Queria só dizer isso. Não, esse é um ódio que eu tenho na série, assim, real, assim, porque ele tem a possibilidade de fazer alguma coisa porque ele tá fora e ele não faz absolutamente nada. Eu tenho muito ódio. Gente, muito. E eu tô esperando a Moira cair na real e fazer coisas, porque eu tenho esperança nela. No Luke eu não tenho, eu tô com mas nela eu esperança tenho. Que Emily, ela meta o louco quando ela chegar lá no Canadá. Ah, aquela mulher é muito porra louca, cara. Eu tô esperando várias coisas dela. Ela matou pessoas em Gilead, tipo... Pois é, tô esperando que ela chegue chutando a porra toda, dizendo, vamos acabar com essa bagaça agora. Porque você vê que as outras meninas, que tem Moira e tem aquela galeguinha, né, que tá com eles, que elas duas conseguiram fugir. Você vê que elas estão numa vibe meio anestesiadas, assim, elas não conseguem se movimentar. Eu não sei se tem uma coisa de... Vocês que são da área de psicologia poderiam falar melhor sobre isso, mas essa coisa meio de um estresse pós-traumático, assim, de estarem meio estáticas, assim, né? Não conseguirem ter uma força pra ir atrás depois de terem vivido tantas coisas terríveis. Então eu tô com esperança de que Emily, ela chegue lá fora incendiando tudo e dizendo, minha gente, olha aqui, eu passei por isso, porque ela, tipo, ela navegou por todas as possibilidades de coisas terríveis que poderiam acontecer, né? Com alguém ali dentro. Foi mutilada, a parceira dela foi morta na frente dela, foi pras colônias, foi aia, foi tudo. Então eu tô esperando muito que ela chegue lá metendo louco. Essa Emily e uma melhor coisa... personagem. Também acho. E uma coisa... Eu nunca achei que ia dizer isso da Rory Gilmore, gente. É basicamente verdade. isso. Pode crer. Eu nunca achei que ia dizer isso da Rory Gilmore, mas porra, que mulher expressiva, cara. Né? Sim. Sim. Mas eu fiquei pensando nisso, porque as mulheres que escaparam antes, elas não chegaram a passar por todo o processo de
participar da cerimônia, pelo menos as que apareceram, né? Eu não sei todas que escaparam, mas participar de cerimônias e elas passaram por aquela doutrinação pelas escolas, depois elas foram pra casa lá das Jezebels, é isso? Que a Moira foi. Isso. Que a Moira fugiu mais tarde, né? Isso. Mas a Moira não chegou a ir pra um comandante ou pra uma família. Não. E aí tem aquela questão de, tipo, quantas mortes elas realmente viram, assim. Porque, tipo, elas viram mortes no momento dessa revolução, que, né, elas foram capturadas e, enfim, né? Mas as mortes parece que nunca são comprovadas, assim. Parece que ninguém nunca vê, pelo que parece, assim. A gente sabe que é absurdo, a gente sabe que é traumático, mas é realmente uma situação de ditadura. Ninguém consegue provar nada, porque tá tudo embaixo dos panos. Tanto que quando tem visita diplomática, eles escondem os corpos que ficam pendurados. E aí, eu vejo na Emily uma pessoa que vivenciou muita coisa do que realmente é viver nessa sociedade, sabe? Tipo, no cotidiano. De, tipo, ser estuprada uma vez por mês. De ter que engravidar contra a própria vontade. De se não obedecer, ser mutilada, real, oficial, assim. E de ver alguém ser morto na sua frente porque você é o que você é, assim. E aí tem isso. Ao mesmo tempo que ela sai, as cartas também saíram, né? E aí as cartas têm aquela coisa do tipo, são cartas. E aí a Emily é uma pessoa viva contando uma história. Uma pessoa vive louca. E é meio louca, né? É isso, e tem isso, né? A Emily saiu meio quebradinha de lá. Emily não, né? É Emily? É Emily. É que eu não sei, eu falei da Rory Gilmore e lembrei que a Emily Emily é a Gilmore, avó sim. da Rory. Misturou Deu um tilt tudo. muito grande agora. Misturou as séries. Será que foi de propósito? Olha, se for, eu dou um beijo dos produtores de Handmaids, porque Emily Gilmore, que mulher. Né? Mas ela acho que ela seria uma esposa, velho. Desculpa, Sim, eu não, amo com toda certeza. uma Emily. Com toda certeza ela seria uma esposa. Mas sim, eu acho que a Emily de Handmaids vai ter um papel, assim, de granada nessa resistência, sabe? De tipo, galera, vocês estão parados há muito tempo, gente. Vamos agir, vamos ser... Tá pensando Sabe, que isso ativo. aqui é Tá colônia bom de férias, de meu fazer filho? Tá bom de fazer ciranda já, galera. Vamos começar dos molotov aí. Ai, pois é, eu tô sentindo muita falta da Mayday, assim, nessa série. É tipo... Pô, tanto potencial. Quero sentir o ódio dessas mulheres, velho. A Emily, de fato, ela é uma personagem muito rica, assim, porque é isso, ela já foi Aya, ela já foi pras colônias, ela já teve contato com a Mayday, né, mesmo sendo um contato que a gente ainda não sabe qual foi, mas ela teve esse contato com a Resistência, ela deu uma facada na Tia Lydia, tipo, sabe, beira da exaustão, assim, a mulher tá, tipo, realmente, de fato, não tem nada a perder, assim. E eu acho sensacional a interação dela com aquela esposa nas colônias, que a gente tá assistindo e pensando, ok, elas vão ficar amigas agora, né? Tipo, Emily vai ajudar a cuidar dela, elas vão ficar amigas e sei lá, qual que vai ser a função disso. E não, tipo, não tem perdão. Não tem perdão ali, assim. É tipo, não, vocês fazem vista grossa pro nosso sofrimento. Minha vida, velho. Vocês estão ajudando a fuder com a gente também. Vocês estão sendo... Vocês estão sendo cúmplices do que tá acontecendo. Não tem perdão aqui. Não tem sororidade aqui. Enfim. Eu acho sensacional, assim. Sororidade é o caralho, velho. Olha essa disputa de classe dos cacete, sabe? Tipo... Emily, assim, não tem maravilhosa. que matar as pessoas, assim, deliberadamente. Mas a gente entende o ódio dela, cara. Isso. Essa mulher se fudeu pra caralho. Tipo, velho, ai, tadinha dela, eu queria abraçar. Eu fiquei bem feliz que ela foi a personagem que saiu. Sim. E eu acho que eu acho que ela vai ter um desenvolvimento bem interessante, assim, se eles souberem aproveitar. E é isso, eu espero que eles saibam aproveitar. Porque é uma personagem muito boa, assim. Vocês conseguiram fazer a Rory Gilmore ficar boa, gente. Obrigada. Isso é Isso é um feito. Um marco. Tadinha, né? Na verdade, eu acho que ela já conseguiu fazer outras coisas boas. É que a Rory Gilmore foi foda, velho. Vocês não estão vendo minha cara de indignação nesse momento para a última frase de... Não, gente. Não, ela não participou do Mad Men.
participou. Ela participou do Mad Men? Eu não lembro dela no meu. A Alexis É Bledel? que eu acho é que eu acho a atriz meio irrelevante, assim. Agora você não acha Agora, mais. não, agora eu não acho mais, mas eu achava, assim. Sei lá, o que eu me lembrava dela era 4 amigas e um jeans viajante. Não, ela é bem ruim, real. gente, por favor. Ela ficou massa no Handmaid's Tale. No Mad Men é tipo ok, assim, mas no... Não, na real... Enfim, no Handmaid's Tale ela é boa pra caralho, gente. Nossa, inclusive aquele episódio que foi o episódio que ela ganhou o Emmy, né? Que ela atua inteira amordaçada, sensacional. Sim. Sim, cara. Sim. Ai, que desespero que dá aquele episódio, puta que Sim. pariu. Acho que é isso, assim, cara. Tipo, eu acho que salientar que é uma situação distópica, mas a autora, e aí pensando que, né, a série é baseada no livro, ela pega situações reais e consegue fazer isso ser baseado em condições que a gente tem hoje, entendeu? Porque são situações reais e é baseado numa transformação que a gente tem hoje. Que significa que em momentos de crise, mulheres perdem direitos, entendeu? E a gente tá num momento de crise agora, e eu acho que essa série e esse livro são essenciais pra você repensar que, pô, nada tá garantido. A gente tem que estar sempre atento e a gente tem que estar sempre na luta. E uma coisa que Handmaid's lembra também, assim, fala muito... É bem subtexto isso, porque é como a gente tava reclamando, né? Falta um pouco uma postura mais de coletividade no ativo dessa revolução ali, mas, assim, as próprias aias tão cerceadas de direitos, mas elas percebem, tem alguns momentos, assim, bonitos e de reconhecimento delas mesmas, assim, que elas percebem que elas conseguem mudar o status quo ali que elas estão, se unindo, tipo, quando elas se recusam a apedrejar a Janine na primeira temporada. Sim. E é meio que a mensagem, né, que assim, que mulheres unidas a gente fazem grandes coisas, né, tipo... Sim. Vide o atual momento do Brasil, né, dá vontade de chorar. Que bonitas que foram as manifestações do Ele Não, né, que assim... E reuniu muita catártico, gente, assim. Que reuniu muita gente e que foram as mulheres ali que se colocaram, né? Se a gente ainda tá tendo um respirozinho pro segundo turno nas eleições, eu dou um pouco de crédito, bastante de crédito a esse movimento aí das mulheres, de trabalho de formiguinha ali, de tá dialogando, de se colocar na rua, né? De se colocar na frente e de assumir uma postura de não vamos deixar isso acontecer, né? Tipo, e eu acho que a série passa muito disso, assim, de tipo, a gente vê a própria resistência da série. Eu falei primeiro das aias, mas falar que o Mayday é feito pelas Martas, né? Então são mulheres que estão ali, que se arriscam, que desafiam o sistema. E a gente tá precisando desafiar o sistema também. É isso, né, gente? Estamos nessa situação que Handmaid's nunca foi tão parecido com a realidade. Enfim, acho que fazendo uma fala de encerramento da minha parte, pelo menos, né? A distopia, ela assusta não porque ela é um filme de terror sobrenatural, mas ela assusta justamente porque ela tem proximidade com a realidade. E eu acho que nesse momento que a gente tá vivendo, eu recomendo muito a distopia para as pessoas, né? Pra ver se dá um estalinho, assim, né? Do que tá acontecendo. E de que certas coisas, infelizmente, elas não estão só na ficção. E tempos difíceis estão pela frente, independente do resultado das eleições, seja quem for eleito, tempos difíceis estão aí. Porque a partir do momento que a gente tem uma percentagem muito grande da população brasileira se sentindo representada por um candidato que tem um discurso de ódio, tem um discurso fascista, significa que a gente já está em perigo, né? E os vários ataques que aconteceram entre o primeiro e o segundo turno demonstram que esse perigo já é real, independentemente de quem seja eleito, assim. Então, eu acho que se protejam, mas não se desesperem de medo. Se organizem, porque resistir é possível, né? Estamos aqui, não só resistindo, mas avançando, né? Mantendo a nossa posição e avançando. E
É isso aí. Eu só fico pensando, ai meu Deus. Eu inclusive tive que dar uma pausa nesses últimos tempos, assim, de pausa interna, assim, de olhar pra dentro e dizer, tempos sombrios vêm pela frente e a gente precisa de sanidade, a gente precisa de força, porque eu tô vendo muitas pessoas ao meu redor, tipo, se acabando. Minha mãe, ela tá se acabando agora, tipo, não consegue mais nem raciocinar direito, porque fica o tempo todo batendo boca com essa galera que tem esses pensamentos, e é aquela coisa de você olhar, enxergar os sinais com uma clareza tão grande e se desesperar mesmo, né? De, tipo, os sinais eles vêm de muito tempo já, e já passou muito tempo que esses sinais eram sutis, e eles estão muito escancarados, e ainda assim as pessoas olham e fecham os olhos para isso, fazem pouco caso. Então, realmente, você enxergar uma sociedade que se aproxima tanto de uma distopia como The Handmaid's Tale é extremamente assustador. Extremamente assustador. E o pior de tudo, o mais angustiante, é você ver que você tá rodeado dessas pessoas. Que graças a Deus, assim, as pessoas mais próximas a mim não têm esse pensamento, mas muita gente nos círculos, né, de convivência, sejam eles quais forem, você encontra gente que você não imaginava que teria esse tipo de pensamento. Isso é muito frustrante, mas eu acredito na resistência, eu acredito que tem que ter essa mentalidade, tem que manter a cabeça no lugar, tem que ter cuidado, tem que se proteger e não pode desistir. Citando meu livro preferido, Dumbledore já dizia que a felicidade pode ser encontrada nos momentos mais sombrios, né? Basta lembrar de acender a luz. A luz, às vezes, pode ser aquele foguinho que fica na ponta do molotov? Pode, mas... Ai, gente, eu lembrei tanto de Harry Potter nesses últimos tempos. É surreal, né? Como é que tanta gente leu Harry Potter e ninguém para pra pensar? É que é um livro infantil, Gitana. As crianças, né? O que é que tem política no livro infantil? Como é que você vai esperar isso de criança? Força, parcimônia, coragem, porque a gente vai enfrentar essa galera que é por Deus, pela pátria e pela família. Voltando pro roteirinho aqui, pra pauta do episódio, pra gente finalizar, o Pipocaria, todo episódio tem uma sessão de indicações que vocês podem indicar basicamente o que vocês quiserem. Livro, música, clipe, podcast, série, filme, que a gente chama do Mi da Pipoca. E aí eu queria que vocês contribuíssem para o nosso Mi da Pipoca desse episódio, por favor, indicando coisitas legais. Pipocaria. Eu tenho 2 indicações. Uma delas é um livro chamado Caleba e a Bruxa, da Silvia Federici. Ele vai falar exatamente sobre o que a gente tratou aqui, que é trabalho reprodutivo, o que significa o cuidado, o que colocou as mulheres nessa condição de estar trabalhando com cuidado dos outros e desnaturalizando isso também, assim, mostrando isso como um processo que foi criado historicamente e que não foi uma coisa assim, vamos deixar as mulheres assim e aí elas aceitaram de boa. Não, as mulheres sempre reagindo nessa história de várias formas diferentes. Então é gostoso ler porque você se sente uma mulher foda, assim. Tipo, mulheres são incríveis, elas resistem ao longo da história o tempo todo mesmo, sendo atacadas constantemente. E a minha outra indicação é mais leve. Na verdade, é um quadrinho que não foi lançado aqui ainda, mas tem uma conta no Instagram. Então, se chama Woman World, ou seja, Mundo das Mulheres. E ele é feito por uma desenhista chamada Aminder Dhaliwal.
E o quadrinho basicamente são várias tirinhas contando situações desse mundo em que não existem mais homens, só mulheres sendo maravilhosas, e é muito engraçado, assim, tipo, uma mulher com cólica, e todas vão cuidar, assim, super preocupadas, pensando, meu Deus, na época dos homens, na verdade, eles deviam fazer isso melhor do que a gente tá fazendo agora. Situações desse tipo, é maravilhoso. Então, são essas minhas 2 recomendações. Então, eu vou recomendar 2 episódios de podcast, do nosso podcast, inclusive. O primeiro episódio é Introdução ao Feminismo Marxista, que é gravado só por mim e pela Lívia, né? Tem mais pessoas no podcast, mas esse episódio é só eu e ela. E o segundo... Porque é isso. Ditadura das mulheres. E o segundo episódio que eu indico também no nosso podcast é o sobre o fascismo, que é mais recente, enfim. Então escutem lá, que eu acho que vale a pena para pensar essas questões. De ficção, eu já falei, né? Leiam todas as distopias possíveis. Então leiam 1984, leiam De Admirável Mundo Novo, leiam Fahrenheit 451, que eu acho que é um bom combo, assim, para esse momento político histórico que a gente tá vivendo. O combo da bad. Combo da bad é ótimo. A minha indicação é um filme que deu uma circulada há pouco tempo atrás na Netflix, que chama Eu Não Sou um Homem Fácil, que é uma história de ficção em que o personagem principal, ele vai para uma dimensão paralela em que as mulheres é quem detém o poder, né, que são o gênero poderoso desde o princípio da história. Não é como se as mulheres tivessem ultrapassado o poder dos homens. É como se sempre tivesse sido assim. E aí eles colocam várias situações do dia a dia em que os papéis estão invertidos. Os papéis que a gente normalmente costuma ver como sendo o papel da mulher, o papel do homem, eles estão invertidos e isso causa um bug no cérebro. E você fica o filme todo tentando redirecionar a rota, assim. Você fala, peraí, tá, beleza, vamos lá. E quando termina o filme, você fica parado e pensando assim, gente, mas como a sociedade da gente é bizarra. Então, eu achei engraçado, achei interessante o filme porque ele é um exercício para você, a gente mesmo que vem nesse trabalho de desconstrução e tudo mais, parar e tentar descolar mais essa noção de que isso é de homem, isso é de mulher. Tipo, uma coisa simples como servir cafezinho é difícil de você ver sendo um homem fazendo isso. E aí no filme, todas as situações que tem alguém servindo alguma coisa são homens. E querendo ou não, o seu cérebro associa como isso sendo uma coisa estranha e não deveria ser. E eu achei interessante a experiência de ver isso colocado na tela. Assim. Esse filme causa muito desconforto o tempo todo, cara. É bizarro, assim. Eu posso fazer mais uma indicação só porque eu sou esse tipo de pessoa que lembra depois? É só Pode mais vontade, uma, porque ela falou desse filme e eu lembrei, enfim, que também tem no Netflix. É aquele show de stand-up que eu não consigo nem caracterizar como show de stand-up, porque é muito melhor que isso. Na net, da Hannah Gadsby, maravilhoso, vejam, principalmente se você que tá escutando é um homem branco hétero, por favor, não faça, né, a sua obrigação e vai ouvir isso aí, vai assistir isso aí, que é maravilhoso. Faço o mínimo. Faço o mínimo, obrigado. E pra finalizar o meu Mídia Pipoca, eu vou indicar 2 livros, mais que um é meio que combo livro-série. A minha primeira indicação é um livro da Rebecca Solnit que chama Os Homens Explicam Tudo para Mim. Eu tô lendo agora e é um livro incrível, assim, porque a Rebecca Solnit, ela inventou o conceito... Inventou não, né? Mas ela nomeou o conceito do mansplaining, né? Da homo-explicação. Que ela começou a pensar nesse termo porque ela já era autora de livros e, pelo que eu entendi, ela era autora de livros ali da área das exatas e tal. E ela uma vez foi numa reunião em que tinha um homem muito importante que foi debater um livro com ela. O livro que ela mesma escreveu, e ele estava explicando o livro dela pra ela mesma.
tipo, explicando e debatendo. E não, mas você não entendeu, porque no livro isso, isso e isso. E ela o tempo inteiro tentando dizer, mas o livro é meu, mas fui eu que escrevi isso, mas fui eu que falei isso. Mas, obviamente, o homem muito importante, no alto da sua importância, ele não conseguia, né, reconhecer um argumento de autoridade na frente dele, porque vinha de uma mulher. E é interessante pensar, né, como que na nossa vida a gente é rodeado disso, né, dessa... Quem nunca passou por uma explicação, não é mesmo? E quem nunca só teve uma opinião validada porque um homem pontuou ela para outras pessoas, enfim. O tempo todo. O tempo inteiro, a toda vida, todo momento. E então, assim, é um livro curtinho, são 7 capítulos, acho 8 capítulos só. Mas é bem interessante, assim, eu tô gostando muito, a leitura flui bem fácil. E a minha segunda indicação é uma série / livro também baseada na Margaret Atwood, que chama Elias Grace, ou vulgo Grace. E, assim, eu não li muitos livros da Margaret, só li o vulgo Grace, tô com o conto da Aya pra ler, mas pelo que eu percebi, ela sempre coloca personagens femininas muito fortes e personagens femininas ali bem importantes. E o Elias Grace é uma série que passa no século, acho que 18, 19. Uhum. E conta a história de Grace, que é uma menina que vem da Irlanda, tal, e ela vai para uma postura para uma casa, servir como empregada, tal. E, assim, é muito legal, me chamou muita atenção porque eu sou bem apaixonada por psicologia jurídica, tal, e tem um pouco dessa vibe na série. Mas tanto a série quanto o livro são muito bons e muito curtinhos. A série são 6 ou 8 episódios, não lembro direito agora, mas tá todo no Netflix. Você consegue assistir aí num domingo que você não esteja fazendo nada. Mas é bem bom, assim. Bem, bem bom mesmo. Consumi um pouco mais da Margaret Atwood. E basicamente é isso. Esse foi o meu Me da Pipoca de hoje. Pra finalizar finalizar o episódio. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Muito mesmo. Gitana e Dani Lives, aí nossa parceria podcaster. Foi muito bom ter esse episódio só de mulheres e falando desse tema tão importante, pistolando e arquitetando revoluções. Espero que a gente tenha mais episódios desses, por favor. Sim. Pessoas que estão ouvindo, comentem pela Revolução Feminista da Pipocaria. Pra gente... Tomada feminina do poder, galera. É isso. Eu agradeço pelo convite. Foi muito bom. Eu gosto muito dessa série, tô muito feliz. Apesar de sofrer e encher muito o saco dela, eu gosto muito. Acho que é isso, assim. Agradecer o convite também e obrigada pela oportunidade de poder falar dessa série maravilhosa e ainda mais pistolar, né, nesse contexto, que qualquer oportunidade de pistolar a gente tá aceitando, assim. Porque quem sabe daqui a um tempo a gente não possa mais, né? Então. Eu agradeço também a oportunidade, porque não tenho experiências com podcast, então quando o povo me chama eu acho massa. Muito obrigada pelo convite, pessoal. E quem não assistiu a série, bom, nós demos muitos spoilers. Se você assistiu a série e não leu o livro, leia o livro, vale a pena. E vamos embora. E é isso, galera. Comentem nas nossas redes sociais. Falem pra todo mundo quanto é muito melhor só mina aqui. E é isso. Sim, eu estou arquitetando a tomada do poder. Esse podcast foi editado por Balaio de Nerd.